De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo João Paulo Guzmão, o JP, radialista, apresentador da nossa Rádio ABC, onde eu tenho o prazer de ser comandado para ele às quintas-feiras no nosso Fatos e Opinião. Vamos, antes de falar desse programa de debates, do teu momento na rádio, recuperar um pouquinho dessa história, né? Como jornalista esportivo, que tu gosta de ser também, eu imagino que a tua Copa do Mundo seja a Copa do Mundo. Sim. Mas a Copa do Mundo jornalista são as eleições, né? E uma eleição municipal, eu te vi correndo para cima e para baixo, acompanhando candidatos, estando lá em loco, no problema na urna, no problema na zona eleitoral. O que tu destaca desses teus 10 anos? Quais foram os momentos mais importantes até chegar, talvez, o momento mais importante da tua vida jornalística, que foi a cobertura da Boate Kiss? Assim, eu gosto muito de trabalhar em eleições. Para mim, talvez é o momento que eu mais gosto, assim, do jornalismo, notícia, né? É um dia muito especial, eu muito gosto, dinâmico, cheio eu de gosto de fatos. acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo Todo dia. Mas eu gosto de acordar cedo no domingo e para as eleições. Eu já tive a oportunidade de entrevistar, sem entrar em viés político, mas eu já entrevistei o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma. Você está falando deles porque foram os presidentes quando tu trabalhava, nos teus 10 Exatamente, anos, né? exatamente. Eu não tive a oportunidade de entrevistar o presidente Michel Temer, mas querendo ou não, gostando ou não e respeitando as opiniões das pessoas. O presidente Lula, que é um craque da comunicação, isso ninguém pode negar, né? Como é que foi estar na frente dele? Eu confesso que é aí que eu vi que eu tinha chegado num outro estágio, né? Porque, sabe, para entrevistar o presidente da República, por mais que esteja com outros colegas, eu fiz uma pergunta, não é fácil, assim, né? Tu chegou num nível para estar nesse momento importante da carreira. Então, eu me lembro bem do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. E para um jornalista entrevistar o presidente do teu país é um momento, né? Das pessoas mais importantes do mundo. Eleições municipais eu adoro fazer. Eu conheci muita gente no Novo onde tem a Hamburgo. maior reciprocidade. Sim. Pessoas É onde vão eu tenho assim, o maior retorno que eu tenho. Facebook, Twitter, ligações, WhatsApp, mensagem, eleições. Esse dia não para e por isso que eu gosto. Tu conhece muita gente nas ruas, tu vê muita coisa. Então as eleições eu gosto muito de trabalhar. Até às vezes teve uma que eu tive dificuldade para votar, porque eu passei do horário e acabei. A última eu consegui, né? Mas eu gosto muito das eleições. Copa do Mundo, né? Como alguém que gosta de esporte, de futebol, um sonho ver ali. Eu vi a Alemanha, não consegui fazer o Brasil, mas eu fiz matéria. Fez os jogos aqui de Porto Alegre. E a Alemanha num dos jogos esteve aqui. Tinha um amigo também que era o tradutor da seleção da Alemanha na Copa, que me conseguiu também alguns ingressos para jogos fora, né, da Alemanha na Copa, em outros estados. Seleção campeã, o Goiás. Isso. E poder observar Neuer, Schweinsteiger, Toni Kroos, assim, Hummel, zagueiro, passando na tua frente, né? Fora as outras seleções, mas a Copa também vai ser um momento que eu vou lembrar sempre. Gostei muito de trabalhar. O título do novo. Argentina também, em Porto Alegre, invasão argentina. O pessoal até, como tu comentaste no início, eu sou torcedor do River Plate, né? Mas as pessoas às vezes automaticamente elas ligam o River Plate com a seleção argentina. Eu não gosto da seleção argentina no futebol. Eu não gosto do Maradona. Eu gosto do River Plate. Eu sou torcedor do River Plate. Até durante a Copa, o pessoal vai torcer para quem? Então o D'Alessandro é 2 vezes teu herói, é isso? Isso, o D'Alessandro ele tem um peso duplo, porque ele é do River e do Inter, né? Então, esse dia da Argentina foi muito legal também, lá em Porto Alegre. Eu me lembro da FanFest, enfim, da festa que foi lá perto do Beira-Rio. Quantas vezes tu viu um momento tão bonito, não só no futebol, na vida, quanto aquelas caminhadas que se fazia lá? Holanda, sim, do esporte eu nunca vi nada parecido. Minha Copa, em relação a isso, gente de tudo que é lugar, de tudo que é país, falando em várias línguas, mas se entendendo. As pessoas se entendiam. Eu troquei uma camisa, por exemplo, a Nigéria jogou com a Argentina, eu troquei a camisa, estava com a camisa do Brasil, troquei uma camisa com o nigeriano, assim, só no gesto, nunca tinha visto ninguém.
Provavelmente não aprendeu a falar não também. Não sei falar nada, nem um oi sem falar. E foi muito legal, os holandeses. Teve a seleção que jogou aqui em Porto Alegre, agora me fugiu o nome, que perdeu para a Alemanha nas oitavas, que era sensação também. Não é Hungria, agora não vou lembrar, que também eles falavam uma língua totalmente diferente, mas iam caminhando, abraçavam-se nos brasileiros. Não foi Croácia, né? Não, foi uma outra, Okay. mas agora não lembro. Mas para mim, a Copa eu guardo até mais do que as entrevistas, do que a zona mista, que os jogadores, eu guardo ali a Padre Cacique, que é a avenida que ia para o Beira-Rio, cheia de gente. Eu nunca vi nada parecido. O mar parecido. laranja, no outro dia o mar azul celeste, no outro dia um mar das cores da Alemanha, do vermelho. Esses dias, né, foram bem marcantes. E claro, a invasão argentina, porque nós tínhamos no mínimo 100 mil argentinos. Quem foi para o jogo, que cabia 40, 45, mas no mínimo 100 mil argentinos seguramente ali na rua. Aquele momento fatídico, Boate Kiss, como é que foi aquela madrugada para ti? Nas primeiras horas, no final da noite, tu já estava lá, né? No final daquela noite. Eu, com certeza, assim, a pior cobertura que eu já fiz. A pior no sentido de mais triste. Isso, foi de a melhor clima. No sentido profissional. É que as pessoas... A maior experiência. Isso. Maior experiência, com certeza. E provavelmente, amém, nunca mais vive uma situação como essa. O pessoal até brinca comigo, o jornalista gosta de desgraça, gosta de acidente. Mas infelizmente isso acaba vendendo mais mesmo, né? Mas às vezes o pessoal acaba confundindo um acidente de trânsito, que tem ali a sua gravidade, com um caso como esse, né? Então eu prefiro trabalhar em outra profissão do que ter que cobrir uma morte de 130 pessoas, 139 pessoas numa boate. Esse dia foi o pior dia, assim, para te trabalhar, para te dar a notícia, porque não é só chegar lá, liga o microfone, liga o celular e passa as informações. Tu acaba se envolvendo, porque tem gente chorando, tem cheiro de queimado. Tu era plantão? Sim, na rádio, nessa época, nós tínhamos sempre um profissional que ficava de plantão sábado e domingo, o plantão do final de semana. Qualquer coisa urgente, esse era o responsável. Obviamente, responsável mais na região, né? Perfeito. A não ser uma coisa grandiosa, como uma queda... Normalmente isso não acontece, não. Assim, sobretudo na madrugada. A orientação era assim, uma coisa para sair da região, para sair de casa da região aqui, uma queda de avião, que é uma coisa que pode acontecer, tem que ir, ou uma outra tragédia, envolvendo ônibus, assim, mas tinha que ser algo grandioso. E nesse dia, eu nunca vou me esquecer, eu estava dormindo ali pelas 4 da manhã, mais ou menos 3h30, 4, não me lembro o horário, e a minha mãe me ligou. Eu tenho mania de colocar o celular do lado do travesseiro, já por causa de alguma notícia, algum fato urgente. E ela me ligou, como ela me liga sempre, assim, bastante durante o dia, ela me ligou e falou, eu tô olhando, e como eu estava meio dormindo, eu tô olhando, eu escutei em algum lugar que parece que deu um incêndio numa boate em Santa Maria e que tem no mínimo 100 pessoas entre mortas e feridas. Eu respondi para ela, tá bom, obrigado, e automático. Voltei a dormir. Isso é um fato que eu guardo muito também como experiência. Por mais que tu não tenha certeza naquela fonte, na pessoa que está te falando, vai atrás, né? Tenta ir atrás. Eu peguei e voltei a dormir. Quando passou 10 minutos, aí eu recebi uma ligação no telefone do Rodrigo, que era o diretor da rádio. E daí quando eu vi que era o nome dele, eu já saí da cama e já comecei a botar minha roupa, botei no viva voz, ele foi me falando. E junto com dois colegas do NH e um motorista, a gente foi para Santa Maria. Mas claro, eu já tinha feito outros casos aí de polícia, morte de crianças também aqui na região, que é sempre muito duro assim para te noticiar. Fui mais ou menos preparado, mas quando cheguei lá foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu me lembro sapatos espalhados na rua ali. Logo a gente parou o carro, a rua estava bloqueada ali na frente da boate, mas do lado podia chegar. Muitos sapatos, bolsas e assim, celular tocando. Isso me marcou muito porque a gente via que em alguns casos era mãe, porque normalmente tu salva o nome, tem gente que não gosta, né? Mas muita gente coloca mãe, pai no celular. E aí tu acaba te colocando no lugar, né? Pô, eu tenho mãe também. Aí uma mãe tá ali. Mãe sem notícia. É uma mãe que no mínimo tá sem notícia. Daqui a pouco até a filha conseguiu sair
mas perdeu o celular na correria que foi, ou daqui a pouco é uma mãe que está ligando 20, 30, 40, eu me lembro até que o bombeiro falou que teve uma mãe que ligou mais de 100 vezes e não teve retorno, então foram momentos bem complicados. E daí depois, um outro momento marcante, foi esse aí. Eu não cheguei a ver, eu vi a retirada por caminhão, mas é muito rápido, mas um momento complicado também, porque uma coisa é a notícia para a família da morte, né? Outra coisa é tu ter que ir num ginásio, que foi no caso, cheio de corpos, né, das vítimas, e daí eu vi essa imagem, eram vários e os parentes, os familiares tinham que fazer o reconhecimento. Aí também, talvez o pior momento, assim, porque onde estava acontecendo ali... Eram jovens como tu, né? Sim, e ali estava acontecendo esse reconhecimento, era no ginásio do lado, as famílias recebiam atendimento, psicólogos, alimentação, o exército estava lá, médicos. Então tu estava assim dando um boletim, daqui a pouco um pai berrava, assim, que tinha visto o filho, a mãe. Um desespero total. E aí tu tá dando uma notícia com alguém chorando e tu olha assim, uma pessoa inconsolável, uma mãe, um pai, com certeza o pior momento que eu já me senti em uma cobertura foi a Boate Kiss. Como é que tá sendo esse momento agora? Tendo que segurar leões, feras em todos os lados, lá nos debates do Fato e Opinião, e eventualmente tendo que provocar também esse debate. É uma experiência nova, Rodrigão. Eu nunca me senti bem apresentando, ainda mais debate. O debate tu tem que ter o conhecimento de tudo, tu não pode deixar só um falar, senão toma conta, os outros falam 2 minutos, 1 minuto. Na rádio eu apresento Fatos e Opinião, que é um programa que começou faz pouco tempo, das 5 às 6 da tarde, que recebe aí pessoas ligadas aqui a Novo Hamburgo, advogados, pessoas da comunicação, como é o teu caso, médicos, enfim, tem de tudo, para falar sobre os assuntos com foco mais aqui na região. Claro que às vezes a gente acaba fugindo um pouco do local, mas é complicado essa questão de ter que mediar um debate. Nos primeiros programas não me sentia muito bem. Eu estou aprendendo ainda, é uma coisa nova. Porque eu tenho experimentando eu tenho muito cuidado com isso, só um falar, de uma outra pessoa se sentir retraída. E tem gente que está num debate que se um se atravessa, ela para, né? Quando o bom do debate é que continue. Não, e eu digo assim, para ela terminar o raciocínio, sim, se ela parar cada vez que alguém num debate falar por cima, perfeito, só quem falar por cima vai falar, então, sabe? Então eu tenho esse cuidado no debate, é uma experiência nova, estou gostando. O pessoal ajuda bastante também, assim, às vezes a gente tem um outro caso que o pessoal acaba extrapolando, mas é uma área nova, assim, eu sempre fui repórter e apresentador esportivo, né, de programa de esporte, chama matéria, chama sim, repórter, chama comentário. Agora mediar, agora esse assunto, agora esse outro assunto, agora com a palavra assim, ó, isso eu estou ainda aprendendo, não é tão fácil assim. Mas tá gostoso demais ouvir e participar, evidentemente. Prazer falar contigo. Agradeço a gentileza, agradeço o convite, quando precisar. Contar um pedacinho da tua história, que se confunde com a história da nossa cidade, né? Por essa família que tu representas, mesmo sem querer. Parabéns por fazê-lo tão bem. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Hoje uma conversa de peso com o jornalista João Paulo Guzmão, JP. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.